Olá, companheiros de Ideal Espírita. Estamos aqui novamente, nesse momento assim tão festivo para todos os cristãos, na comemoração da data natalícia de Jesus. Nós sabemos que Natal, a palavra Natal, ela tem o seu significado em nascimento, né? Pode-se dizer, usar a expressão também como terra natal, que é o local onde alguém nasce, vem ao mundo através de uma mãe ao final de uma gestação. Para os cristãos, né, a palavra Natal ela é estritamente vinculada ao nascimento de Jesus, que, segundo se diz, teria ocorrido no dia 25 de dezembro. Existe alguma controvérsia em relação a essa data, que, segundo consta nos anais de alguns historiadores, ela teria sido, na verdade, uma data criada para contrapor a uma festa religiosa dos romanos em que celebravam o chamado Sol Invisível. Essa celebração se dava na noite do dia 24. Era o acontecimento do solstício do inverno, em que se afigurava como a noite mais longa do ano, né? A maioria da humanidade comemora, os que são cristãos, é claro, comemora essa data como sendo do nascimento de Jesus, muito embora, por conta dessa controvérsia, se tenha dito que teria sido em outra data, provavelmente outubro, né? Mas isso, na verdade, isso se torna desimportante na medida que o evento maior foi o surgimento de Jesus na humanidade, trazendo as elucidações acerca da lei do amor, da justiça e da caridade, como todos nós sabemos. A vinda de Jesus, ela foi anunciada por vários profetas, né? Todos aguardavam o Messias, né? O chamado Messias, que viria mudar. A promessa era de que mudaria o sistema até então vigente de dominação pelos poderosos, de saques, de pilhagens, de escravidão mesmo, né? E ela se centraria na disseminação da ideia do Deus único, né? Porque até então existiam vários deuses e as religiões eram praticadas até mesmo de uma forma agressiva e cruel, através de sacrifícios, homicídios, né? E toda a série de delitos em face da humanidade, porque acreditavam eles que eram os sacrifícios que agradavam os deuses, né? Evidentemente, Jesus veio num local em que já se aceitava a ideia do Deus único, né? Eles cultuavam Javé. E isso foi um facilitador para que houvesse uma aceitação da vinda de Cristo, né? Mas Jesus, ao vir ao mundo, né, ele, primeiramente, antes de Jesus, a gente sabe que Moisés estabeleceu um regime disciplinar através das leis mosaicas, né? Com a divulgação do Decálogo, dos 10 Mandamentos, Moisés também precisou instituir um regime civil, porque o povo era indisciplinado, era um povo que ainda não tinha um norte verdadeiramente definido acerca das relações sociais, da relação de fraternidade que se deviam desenvolver em relação aos seus semelhantes. Então essas leis eram duras, eram leis civis destinadas a que a humanidade
tivesse um nível de obediência e alguns critérios de hierarquia pudessem ser estabelecidos. Com o surgimento de Jesus, essa questão toda começou a ser modificada, né? Jesus, desde a sua origem, desde o seu nascimento, ele nos trouxe uma mensagem de muita significação na história da humanidade. Começou para mostrar que o verdadeiro poder não se manifesta de modo visível, senão aqueles que têm olhos de ver, pois emana do espírito imortal e não da memória transitória. O próprio surgimento, o próprio nascimento de Jesus, com a simbologia de haver nascido num estábulo, em uma manjedoura, traz em si a mensagem da simplicidade, afastando dele a possibilidade de ser considerado alguém poderoso do ponto de vista das riquezas materiais, do ponto de vista do comportamento social que até então os monarcas exerciam e impunham sua autoridade, mais pelo medo do que pelo respeito, né? E ele é preciso compreender que essa condição de ter nascido numa manjedoura significou a humildade, né? A igualdade, né? Porque o maior dos espíritos, o mais iluminado deles, que se revelou aqui na Terra, que foi Jesus, ele apareceu para nós em seu nascimento, nas condições mais simples e humildes que eram possíveis naquela época. E ter nascido num estábulo, numa manjedoura, não teria, assim, o significado de que seus pais, né, José e Maria, não tivessem algum tipo de condição financeira para pagar alguma hospedagem, somente naquele momento em que ela iria dar à luz. É que naquela ocasião eles, como se sabe, estavam saindo do local em que moravam por conta da perseguição promovida aos recém-nascidos. E nessa fuga, pode-se dizer, quando eles chegaram no local do nascimento de Jesus, em virtude do recenseamento que se fazia, não havia hospedagem em lugar algum. E então eles foram se abrigar no estábulo e tendo vindo Jesus nascido na manjedoura nesse estábulo. A gente sabe que a obra de Deus é conduzida pelos espíritos elevados, pelos espíritos iluminados que nos orientam aqui na nossa vida terrena. E, por certo, esse planejamento prévio conduziu a essa conjugação de fatores que levaram à ocorrência de Jesus haver nascido nessas condições, com essa grande demonstração de humildade, né? A gente sabe que Jesus, com a sua ascensão à maioridade, ao início de sua obra, ele veio com um propósito firme do combate às violências oficiais do judaísmo, né? Ele veio nos trazer os esclarecimentos necessários acerca da doutrina do perdão, do amor, da justiça e da caridade, né? Veio nos falar da imortalidade da alma ao ressurgir depois da imolação de seu corpo físico, nos mostrando que a vida ela se situava muito além da prisão do corpo material. Ele teve uma passagem que foi um marco luminoso na história da humanidade, né? Nasceu sobre a palha de um simples estábulo, mas com a força suficiente para mudar
até mesmo o próprio calendário terrestre, porque esse acontecimento nos levou à contagem de antes e depois de Cristo, né? Ele transformou aparentes derrotas, né, num marco luminoso para a evolução humana. Que quando ele foi crucificado, que julgavam eles que haviam extinguido aquele desordeiro que era assim classificado Jesus, equivocaram-se, porque o seu legado foi muito maior do que a sua permanência, porquanto, tendo vivido na Terra encarnado por cerca de 33, 32 anos, ele, na verdade, permanece vivo em nossos corações já há 2020 anos, né? Apesar da sua origem humilde, ele se elevou como um gigante do bem, cujas palavras amorosas ressoam até hoje, né? Em termos de consciência, o valor da mensagem que ele nos deixou é de que devemos, nesta época do ano, meditar como lhe oferecemos essa comemoração. O que temos a oferecer ao Mestre é de senso comum que as lições bem aproveitadas agradam aos mestres. E aí fica a pergunta: estamos demonstrando a Jesus que somos discípulos aplicados? Ou seja, guardamos em nosso interior efetivamente as leis de amor, de justiça e de caridade que ele nos deixou? Numa análise, né, íntima, nós podemos verificar se nós apresentamos, neste ano de 2020, algum progresso moral desde os últimos natais. Podemos nos perguntar também quanto nós crescemos em tolerância, bondade, paciência, benevolência e caridade. Será que essas festas ruidosas, com bebidas em excesso, comida, doces, presentes, roupas novas, estariam ao gosto de Jesus, que primou sempre pela sobriedade e pelo equilíbrio? Como nos sentiríamos se Jesus viesse à nossa mesa participar da festa, que afinal é em sua homenagem? Será que festejaríamos juntos, com alegria, com boas refeições, num clima de tranquilidade e de paz? Ou ficaríamos até mesmo envergonhados pelo comportamento que a gente adota nas épocas em que não se comemora o Natal? Não que não possamos festejar o Natal dentro das condições que nós podemos festejar, evidentemente. Mas é dever do cristão, lembrar daqueles mais desfavorecidos do que nós, mais desassistidos do que nós, que vivem em condições inferiores à nossa e que muitos de nós não lançam sequer um pensamento sobre essas pessoas. Será que não podemos dar além do supérfluo em favor desses irmãos? A verdadeira caridade consiste não em dar um dos pães que temos, né? Mas verdadeiramente pegar o único pão que temos e dividi-lo ao meio com aquele que necessita, tão quanto nós necessitamos. São perguntas, são indagações que todo cristão deve fazer. Não podemos deixar essa margem de dúvida em nossas vidas diante da beleza da mensagem de Jesus, né? Essa mensagem que perdurou e perdura até os nossos dias, nos concitando efetivamente a uma compreensão do significado da fraternidade, do equilíbrio das ações, da paz, né? A gente lembra que esse ano, em especial, né, a partir de março, com a intensificação da pandemia em nosso país, né,
que veio, ao contrário do que muitos pensam, não como castigo para a humanidade, mas como uma possibilidade de que cada um de nós pudesse reflexionar sobre todos esses acontecimentos, né? Esse isolamento que muitos de nós vivem, ao qual eu me incluo, por conta da idade, esse isolamento serve de uma base de reflexão muito grande para que possamos pensar no móvel das nossas atitudes, daquilo que verdadeiramente deve conduzir os rumos de nossa vida. Não é ao invés de adotarmos uma prática de reclamar dessa prisão sem grades, né, deveríamos nesse momento aproveitar para pensar sobre todas as nossas ações passadas, sobre tudo aquilo que nós fizemos em nosso benefício e em benefício dos nossos semelhantes. Porque esse tipo de pensamento há de nos conduzir a uma melhora interna que nos possibilite um posicionamento maior diante das ordenações de Jesus, né? Os verdadeiros amigos de Jesus reverenciam seu espírito a despeito do relevante significado que envolve o nascimento e a sua vida, a sua mensagem evangélica. Sabemos que muitos representantes da cristandade agem como cristãos, sem o Cristo, porque vivenciam um cristianismo de aparência. É a prática de se declarar cristão com a boca, mas sem nenhuma consequência prática desse entendimento. É o hábito da religião, vamos dizer assim. É o hábito de ir à igreja, à casa espírita, aos templos e se declarar cristão, mas apenas na aparência, sem atitudes que possam dar respaldo a essa afirmativa. O espírito Olavo Bilac, que entre nós foi o poeta, dizia que ser cristão é ser luz num mundo amargo e aflito, pelo dom de servir a humanidade inteira. Chegar a essa época, contudo, em que Jesus, o nosso guia, verdadeiro modelo da humanidade, que é reverenciado em espírito e verdade, é condizente com essa fala de Olavo Bilac. É que nós possamos ser o farol, ser o refletor da luz de Jesus na humanidade e em nossos semelhantes, né? A gente há de lembrar do trecho evangélico que nos fala que não devemos colocar a candeia sob o alqueire. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um jarro. Ou seja, se a luz se fez em nós, nós devemos dar continuidade a ela. Porque se a gente ouve os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática, se não disseminamos essa ideia e essa prática aos nossos semelhantes, nós somos como aquele que acendeu a candeia e a cobriu com o alqueire, né? Daí a inutilidade desse ensinamento, dessa luz que chegou até nós e que nós simplesmente a ignoramos e a apagamos. Então, a par de todo esse simbolismo, de toda essa prática comercial que envolve o dia do Natal, essa época natalina, o mês todo de dezembro, vamos assim dizer, esse simbolismo ele precisa ficar distante verdadeiramente do espírita, porque do espírita e do cristão consciente, é claro, porque o cristão consciente, ele necessariamente não é só o espírita, mas todo aquele que tem consciência da importância de Jesus em nossas vidas
e é praticante da lei, da justiça, amor e caridade. Então, o cristão consciente, ele deve se afastar desse simbolismo e procurar, na verdade, trazer essa época de ternura, de afeto, de compreensão, não só para o mês de dezembro, mas para todo ano, durante toda a nossa existência. Porque eu penso, se Jesus é o homenageado por ocasião do Natal, se é ele o grande presenteado, como nós julgamos, porque na verdade os presenteados somos nós, mas se Jesus é o grande presenteado, desculpem, em nossas intenções, penso eu que o melhor presente que nós poderíamos lhe ofertar é exatamente a interiorização das suas lições, a prática do amor, da justiça, da caridade, seguir efetivamente aquele capítulo do Evangelho que nos fala que não saiba a vossa mão esquerda o que a direita dê. Praticar a caridade, a sua inteireza, né? Em toda a sua extensão. Porque nós sabemos que, embora sejamos individualidades, nós pertencemos a todo um contexto nesse mundo. Os desertos, o deserto de Saara, por exemplo, na sua imensidão, ele é composto por pequenos grânulos de areia. Cada grãozinho de areia é importante para a formação daquele deserto grande. Nós, que adotamos o Cristo como modelo, somos como essa pedrinha minúscula, mas que, somado a todos os outros, formamos uma imensidão de pessoas compromissadas com o bem, com o amor, com a justiça e com a caridade, que são os preceitos que todos nós devemos seguir. E a melhor forma de agradarmos a Jesus, já que estamos empenhados na comemoração do seu aniversário, né? E essa aproximação com ele se dá não pela mesa farta, pelos presentes que trocamos, pelos abraços afetuosos que damos em nossos familiares, mas essa aproximação maior com ele se dá e se dará sempre que tivermos um pensamento, uma palavra, um gesto humanitário, um gesto de solidariedade, um gesto de afeto e de carinho com os nossos semelhantes. O Natal nos traz Cristo como a luz que ilumina as nações. Não chegou impondo normas ou pensamentos religiosos. Não interpelou governantes e governados sobre processos políticos. Não disputou com filósofos quanto às origens dos homens. Não concorreu com os cientistas na demonstração de aspectos parciais e transitórios da vida. Fez luz do Espírito Eterno. Na verdade, nos mostrou o caminho do amor pela individualização dos seres. Jesus nos trouxe normas de caráter individual, ou seja, cada um de nós que pode se transformar trabalha no conjunto da transformação da humanidade. Quando indagado sobre qual o maior dos mandamentos, e Jesus declara que seria amar a Deus sobre todas as coisas, mas a emenda que ele faz é verdadeiramente reveladora quando diz: e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Porque essa é a essência do amor. Amar alguém como nós devemos nos amar. Mas isso passa também pelo primeiro passo, que é nós descobrirmos verdadeiramente o significado de nos amarmos. Porque só podemos dar amor se nos amarmos. E atento a essa mensagem de Jesus em nossas vidas,
a gente há de perceber que em mais um ano, né, no Natal do ano de 2020, ainda não conseguimos espalhar de uma maneira grandiosa por toda a humanidade todo esse sentimento de amor que Jesus veio nos trazer. Então, que possamos ter, nessa noite de Natal, além, é claro, do afeto que recebemos e que damos aos nossos familiares, que possamos ter um olhar extensivo a todos os nossos outros semelhantes, né? Possamos, na oração desse dia, vibrarmos intensamente pela paz do mundo, pela superação dos conflitos, pela cura dos males que nos afligem, principalmente os males morais que agravam os nossos relacionamentos. Que possamos homenagear Jesus pela prática cotidiana da caridade, do amor, sermos tolerantes, justos, meigos, pacíficos. Lembremos-nos que Jesus nos falava: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque deles será o reino dos céus. Só evoluiremos, né? Nossa Terra, nosso planeta, só mudará de destinação quando a humanidade se convencer da necessidade do amor, da caridade, da solidariedade. Quando todos nós juntos formos um só em cada um daqueles aflitos. Então, que possamos homenagear Jesus, e mais essa noite de Natal, com as conquistas que tenhamos feito na nossa personalidade, na nossa moral, as conquistas que tenhamos feito em prol da humanidade. Nós sabemos que estamos aqui transitoriamente e que a mesa farta de hoje, no Natal, pode ser a futuro uma mesa de privações, dependendo do nosso comportamento durante a vida. A vida terrena é uma oportunidade, uma bênção que recebemos para a aprimoração do nosso caráter, para a aprimoração da nossa personalidade, para que possamos evoluir como individualidade que somos, que possamos aproveitar esse momento, essa expectativa que nós temos nessa época, em que nossos corações se enternecem, em que afloram sentimentos melhores em cada um de nós, mas que possamos transformar esses sentimentos em perenidade, né? Que possamos verdadeiramente abraçar essa ideia, abraçar essa causa, manter acesa essa chama de fraternidade e de luz. Que possamos compreender Jesus muito além do aparente significado que ele tem para a maioria de nós, que não procurou aprofundar o conhecimento da grandeza de sua obra, do ideal de amor que ele nos trouxe. Muitos preferem acreditar que Jesus, ao ser imolado, tirou os pecados que nós tínhamos. O cristão, o espírita, principalmente, os reencarnacionistas, sabem que esse ato, claro que foi um ato de amor por todos nós, mas ele é mais representativo de uma ideia de que nós devemos guardar, que é a ideia da não violência, que é a superação das angústias, dos sistemas opressivos, da violência pela prática
amorosa, pela prática da fraternidade, pela prática da compreensão. Quando nós procuramos entender as razões que movem a atitude de alguns semelhantes nossos, que nos até espanta, nós devemos ter o olhar da compreensão. Um dos presentes que podemos dar a Jesus nessa noite, ou nessa época natalina, é exatamente compreender que, como somos seres cumprindo diversas etapas morais através das reencarnações sucessivas, cada um de nós tem um estágio mais ou menos avançado em relação ao outro. E aquele que hoje se nos afigura como o maior dos malfeitores é uma pessoa equivocada, que um dia descobrirá o caminho da verdade, da luz e da vida e procederá às suas transformações, assim como nós já conseguimos modificar alguns aspectos da nossa personalidade e hoje repudiamos a violência e o desamor. Então, esse conhecimento, essa tolerância, essa possibilidade de pensarmos sobre isso, essa aceitação de que não estamos no mesmo nível evolutivo, a aceitação de que não será a violência, não será o castigo extremo que irá transformar cada um de nós, mas sim o autoconhecimento, a transformação que possa cada um empreender na adequação da vida dentro dos ditames de Jesus. Penso que o grande homenageado do Natal, que é Jesus, há de ficar feliz com esse tipo de presente que possamos dar a Ele. Há de cada um de nós demonstrar que busca o caminho da evangelização, o caminho do crescimento moral, que buscamos trabalhar em prol de toda a humanidade, num processo de ajuda recíproca, de sentimento de fraternidade, que estamos no caminho de buscar extirpar de nossos sentimentos o orgulho, a mágoa, o ódio, que possamos aprender a nos perdoar para podermos entender os atos de nossos semelhantes. Porque quem compreende, quem entende os atos dos seus semelhantes, não precisa perdoar, porque entende que efetivamente são questões que nos transformam e que recebemos desses irmãos aquilo que eles podem, nesse momento, nos oferecer. Mas que, por certo, tendo o amor em nossos corações, as dificuldades, as divergências entre cada um de nós serão totalmente superadas pela nossa emancipação moral. Então, nessa noite de Natal, serei breve e rogo a Deus e a Jesus que nesse momento, nessa noite, possamos cada um de nós levar pensamentos a eles, que possamos pensar no nosso papel na humanidade, que possamos realmente entender o significado dessa celebração em nossas vidas, que possamos cada um de nós guardar em nossos corações esse sentimento de paz, de luz e de amor, e que possamos nascer como pessoas na manjedoura da humildade e que possamos triunfar sobre nossas imperfeições, sobre os nossos vícios de comportamento, sobre nossa ausência de caridade. Que possamos, portanto, oferecer a Jesus nessa noite, não já essa transformação, porque sabemos
que demanda tempo, mas a perspectiva, a intenção de nos modificarmos, que possamos oferecer a Jesus esse ingresso nesse longo aprendizado sobre as lições tão preciosas que Ele nos deixou e rogar a Ele, com sua inesgotável paciência, continue a nos conduzir. Portanto, meus irmãos, essa era a mensagem que eu tinha para fazer hoje, um pouco mais curta do que as exposições que normalmente eu faço, mas creio que numa abordagem singela e despretensiosa sobre o nascimento de Jesus. Jesus, quando nasceu num local em que tinham cerca de 400 habitantes. A expectativa de vida naquela época era de 30 anos. Morriam cedo até mesmo porque, pela falta de conhecimento científico, se alimentavam de forma inadequada, o que comprometia bastante a saúde. Mas sabemos que quanto mais antiga a história da humanidade, mais curtas eram as encarnações. Hoje elas se alongam mais em razão desse conhecimento que nos faz pensar e refletir sobre as razões da nossa estada aqui na Terra. Então, que a nossa mesa, nessa noite, ela possa ser necessária no aspecto da alimentação, mas grandiosa no aspecto do pão espiritual. Então, que as luzes de Jesus possam iluminar o lar e a cada um de nós e que possamos guardar em nossos corações esse sentimento de paz e de luz que hoje temos com a proximidade dos nossos entes queridos. Mas que essa luz e esse amor não fiquem ocultos debaixo do alqueire, que possam se irradiar por todos e por toda a humanidade. Que fiquemos todos em paz. Graças a Deus.